Os britânicos são ótimos em fazer minisséries, algumas das minhas favoritas da vida são minisséries britânicas, então assim, eu acredito muito neles. Ano passado tivemos Bebê Rena, uma série premiadíssima que eu amei assistir, e obviamente os britânicos não deixariam 2025 começar de uma maneira diferente, então eles precisavam lançar uma minissérie nova que deixasse a gente intrigado, e a minissérie da vez foi Adolescência, que chegou na Netflix e vai fazer muitas pessoas comentarem sobre ela nas próximas semanas. Pode ter certeza que os comentários vão começar logo mais. Já que aqui na trama a gente conhece um garoto de 13 anos que é acusado de matar uma colega de classe, e quando ele é detido pela polícia, um interrogatório bem meticuloso começa, e esse interrogatório deixa a gente apreensivo, deixa a gente pensativo. Muitas sensações acontecem enquanto você tá vendo esse interrogatório. E hoje eu vou falar sobre essa minissérie sem spoilers no começo do vídeo, com spoilers da metade pro final, conversar sobre aquele desfecho, se ele matou ou não a Kate, o que acontece naquele final que meio que é deixado ambíguo, né? Então assim, temos muito pra conversar. Mas antes, se você não me conhece, caiu de cabeça aqui, eu sou o Matheus, falo de séries e filmes. Tô sempre aqui toda semana falando sobre algo novo, então já se inscreve pra mais conteúdo, deixa o like que é importante, e me conta nos comentários se vocês pretendem assistir essa minissérie na Netflix. Coloca lá que eu quero muito saber. Filmada inteiramente em plano de sequência, essa minissérie de 4 episódios começa com o detetive Luke e a sua parceira Misha fazendo uma batida policial na casa do Jamie, de 13 anos, pra levá-lo sob custódia por suspeito de assassinato. E esse início é super frenético, super intenso, já que você olha pra cara do fofinho do Owen Cooper, aquela criancinha bonitinha, e pensa, nossa, ele nunca faria isso, devem ter confundido ele com outra pessoa, devem estar errados. Então você tenta pensar que, obviamente, esse garotinho bonitinho e fofinho não seria o culpado, e que teria alguma reviravolta por trás desse assassinato. E você fica realmente esperançoso, né, durante o primeiro episódio, pra que algo surpreendente aconteça, e realmente acontece no final do episódio. Porém, a série tenta, na verdade, fugir muito daquele clichê de séries policiais, e ela te ambienta muito na realidade. Ela traz uma perspectiva onde você se questiona se esse menino era capaz de matar, e o foco nem é muito sobre quem matou, é muito mais sobre o porquê a pessoa matou, qual a motivação por trás do assassinato da Kate. E por conta dessa visão que a série traz, a gente é levado pra escola desses jovens, e a gente entende como funciona o mundo dos adolescentes fora do olhar dos adultos. Então, no segundo episódio, a gente navega muito por um mundo virtual, onde o cyberbullying é feito por emojis, onde algumas nudes são vazadas, onde a masculinidade de alguns é colocada em pauta, e a palavra incel se torna muito vital pra ressaltar a investigação que a polícia vai fazer. E nesse ponto da história, o detetive Luke e a Misha descobrem que o buraco que eles estão procurando é mais embaixo, e que tem coisas que eles não imaginavam que estava acontecendo em torno dos adolescentes dessa escola. Então, as coisas vão se desenrolando e você vai percebendo que as motivações pro que aconteceu, pra morte da Kate, são muito diferentes do que eles imaginavam inicialmente. E aí, quando a gente chega no terceiro episódio, a série dá uma guinada, porque ela leva a gente numa montanha-russa emocional de altos e baixos, e os baixos não são coisas ruins aqui, na verdade, são momentos onde você fica parado no sofá simplesmente olhando pra TV e pensando, caramba, o que é isso que eu tô vendo? Já que esse episódio é inteiramente focado no Jamie conversando com uma psicóloga infantil, a Briony, e ela vai fazer ali a avaliação dele pro processo judicial. Então, quanto mais ela se aprofunda na mente desse menino, mais ele acaba desmoronando. E a performance metódica e bem fria do jovem Owen Cooper, que interpreta o Jamie, é o centro desse terceiro episódio, que faz ele funcionar tão bem. E assim, esse menino de só 15 anos, que interpretou esse personagem com 14 anos, ele basicamente é um iniciante, gente, é o primeiro papel dele. E ele entregou esse personagem complexo, que basicamente é uma expressão gigante do misógino esquentadinho. E ele entrega a performance com tanta naturalidade, sutiliza. Ai, que delícia de ver esse menino atuando. O olhar gélido que ele traz é super intrigante, ao mesmo tempo que a gente olha pra atriz Erin Dorr, que interpreta a psicóloga, e ela basicamente se intriga com o próprio olhar dele. Então é uma perspectiva legal que a série traz com esses dois personagens que ficam frente a frente, e eles entregam, sem sombra de dúvidas, o melhor episódio dessa série. E só pra gente finalizar aí, o último episódio, né, da minissérie, que é o quarto, ele examina muito com como a família do Jamie lidou com tudo que aconteceu na vida deles, e como eles estão basicamente tentando seguir em frente, né? Então eles trazem aqui na série o ponto de que o mundo tá cada vez mais tóxico e problemático, e que a educação de uma criança começa em casa, e às vezes negligenciar, mesmo que você não necessariamente esteja negligenciando, né, mas não olhar o que seu filho faz, ou o que seu filho tá consumindo, pode ser a ruína dele. Então esse último episódio, na minha visão, foi muito sobre isso, sabe? Sobre mostrar como os pais, mesmo que não necessariamente sejam os culpados pelo que o filho poderia fazer, ainda assim tem uma parcela da culpa. E de um modo geral, a adolescência tem um tom frio, melancólico, sombrio, dramático. É um tom assim que vai se distorcendo ao longo dos episódios, e tudo é incrivelmente escrito pra deixar a gente pensativo e angustiado. A série foca muito nas complexidades da mente humana, e também como jovens podem ser agressivos, maldosos e mesquinhos nas redes sociais, e também como isso afeta a saúde mental de alguns deles. E o ritmo aqui da série pode até ser mais lento para algumas pessoas, mas essa série é uma aula de cinema que merece ser assistida e merece ser apreciada.
Então assim, assista Adolescência na Netflix. Vocês não vão perder o tempo, é muito da hora. Eu pelo menos adorei essa série, meu Deus. Fazia tempo que eu não senti o que eu senti assistindo aqui essa série. Se chegar até esse ponto do vídeo, coloca uma faquinha nos comentários para representar a faquinha que matou a Kate. Não esquece de deixar o like, que é importante. Se inscreve aqui para próximos conteúdos e séries de filmes. E me conta lá nos comentários se vocês vão assistir a minissérie. E a partir de agora, vamos falar sobre ela com spoilers. Então fica aí para conversarmos mais. Ao longo do primeiro episódio dessa minissérie, a gente fica quase que 40 minutos ali acompanhando o interrogatório do Jamie. E depois do segundo episódio, a gente passa pro dia seguinte, né, do interrogatório, e nós vemos os detetives Luke e Misha indo na escola do Jamie colher mais informações sobre o caso, e nisso eles tentam a todo momento achar a arma do crime, eles também tentam ali interrogar as pessoas pra descobrir qual seria a motivação do Jamie pra cometer essa atrocidade, e quanto mais eles conversam com os colegas do Jamie, mais eles percebem que o caso é bem mais complexo do que eles imaginavam, né, o buraco é bem mais embaixo. Já que nesse episódio a gente entende que a mistura da falta de autoestima do Jamie com o bullying que ele sofria ali na escola, e com as coisas de incel que ele aprende online, tornaram ele um jovem que ninguém esperava que pudesse matar, então ele se tornou um assassino. Tanto que o estopim pra ele matar a Kate é aquele comentário ali no Insta que ela acusa ele de ser um incel, e ele fica furioso e mata ela. A gente vê o vídeo lá no final do primeiro episódio dele matando ela. Então é isso. E quando chegamos no terceiro episódio, que como eu disse na parte sem spoilers, é o meu favorito, a gente tem um salto de 7 meses em relação ao primeiro episódio, e aqui a gente tem uma nova perspectiva do Jamie e até mesmo do caso envolvendo ele. Já que a gente vê o Jamie basicamente sentado frente a frente com a Briony, que é uma psicóloga infantil, e ela vai até ele para avaliar o estado mental dele para apresentar o laudo para o juiz. E nesse ponto da história, o Jamie tá num centro de detenção juvenil enquanto ele aguarda o julgamento no tribunal, e ele aparentemente tá bem frustrado com essa nova realidade que ele tá vivendo. Porém, ele tá animado em ver a Briony, tá animado em tomar o chocolate dele ali com marshmallowzinhos, então assim, ele tá contentinho de ficar com a Briony naquela sala, só que ele não esperava que ela fizesse umas perguntas tão pessoais pra ele quanto ela fez. E é engraçado, né, que ele parece um menino tão tranquilo, tão quietinho, tão comportado, mas ele se mostra um verdadeiro monstro. Porque quanto mais a Briony questiona ele sobre suas amizades, sobre tópicos sexuais e também sobre a sua masculinidade, mais ele fica fora de si. Tanto que as coisas saem do controle, ele xinga a Briony, ele joga a cadeira longe, ele até afronta ela olhando pra cara dela. E tudo isso passa uma sensação de maldade, sociopatia, muito doida, assim, que tipo, gente, já viram o olhar dessa criança? O olhar desse menino? E num primeiro momento, né, antes dele dar o surto maior aí que ele dá no episódio próximo ao final, eu pensei, ele deve estar isolado, ele deve estar triste lá no reformatório, então as coisas que ele tá passando lá realmente fizeram ele ficar frustrado. Porém, quando ele dá aquele surto no final, só pensei, gente, ele é doente, essa personalidade doentia dele precisa ser contida, então estou do lado da Briony. Briony, minha filha, passa aí um laudo bem negativo pra esse menino. E a atuação desses dois, né, nesse episódio 3, é de tirar o fôlego. O Owen Cooper é fantástico, como eu já mencionei na parte sem spoilers, né, ele entregou tanta fúria com naturalidade que eu mesmo fiquei assustado. E a hora que o Jamie olha pra Briony e dá um sustinho nela, gente do céu, o que foi isso? O que foi isso? Esse é o momento que eu mais fiquei impressionado nesse episódio. Esse foi o momento, assim, tipo, ela olhando pra ele, ele olhando pra ela. E a forma com que o Jamie tratou a Briony nesse momento só mostrou o quanto ele era impulsivo e o quanto ele era capaz de machucar alguém. Principalmente uma mulher, porque se ele fez isso com a Briony dentro ali de um lugar que tava com policiais, né, com guardas, com seguranças, o que ele poderia fazer com uma pessoa que tava indefesa? Então tudo isso pra mim deixou claro que ele matou a Kate, mesmo que ele não tenha revelado com todas as palavras, né, a gente sabe que ele meio que confessou indiretamente, e também sabemos que 13 meses depois ele acaba meio que falando pros pais que ia se declarar culpado, então tudo isso deixa muito claro, mesmo que sem aparecer na tela, de que ele era o culpado. Entretanto, é legal mencionar que o criador da série deixou claro que o Jamie realmente matou a Kate, e que o vídeo do episódio 1 era a comprovação disso. Ele saqueou ela 7 vezes naquele estacionamento, e assim, brutal, né, brutal demais. Daí chegamos no quarto e último episódio da série, e a gente percebe que a série expõe muito a dor dos pais do Jamie, já que eles estão sentindo que muito do que eles viveram ali refletiu na vida deles. E aquela cena final, onde o Ed beija o ursinho do filho e pede desculpas, como se fosse o próprio filho ali, é o reflexo que eu mencionei, sabe? Então tudo que ele acabou passando, acabou mexendo muito com ele, e esse final é meio que o desfecho necessário que ele precisava, não pra concluir o que já passou, mas sim pra tentar encontrar um amparo, porque, gente, foi pesado, né, o que ele viveu. E isso tudo aconteceu durante o aniversário de 50 anos dele, onde ele viu a van dele ser
sendo pichada com um tarado gigantesco escrito. E ele tentou limpar a tinta com sabão, numa breve analogia, tentar limpar o passado, né? Apagar o que já foi manchado, mas você não consegue apagar o passado. E depois ele percebe que ele teria que pintar essa pichação, e ele se estressa na hora de comprar a tinta, joga o balde ali na van, quase bate num garoto que pichou ela. Porém, o Ed, desde o começo da série, mostra que ele não quer ser igual ao pai dele, ele não quer replicar o que o pai dele fazia, ele não quer ser agressivo, ele não quer ser essa pessoa esquentada. Só que assim, ele tava a ponto de explodir durante toda a série, ele tava basicamente virando uma bomba relógio, e no final ele quase explode, mas ele consegue se controlar. Então, a gente percebe um paralelo muito grande sobre o Jamie e o Ed. O Ed sempre quis ser um pai melhor do que o pai dele foi pro Jamie. Só que ele nunca demonstrou tanto amor, porque ele nunca teve tanto amor. Então, pra ele, só não ser agressivo era algo bom pra família. Enquanto o Jamie só queria ser amado, o Jamie queria atenção, o Jamie precisava de atenção, e o Jamie não queria magoar o pai dele, mas ao mesmo tempo o Jamie sempre queria impressionar o pai dele. Isso dá pra você notar, né, o quanto ele tem um apreço pelo pai dele ao longo dos episódios. Então os dois têm um paralelo gigante que envolve paternidade, e tudo isso é muito doido, né, da gente pensar, mas eu acho que todo o conceito da série foi debatido aqui nessa parte com spoilers, e espero que vocês tenham gostado do que eu falei. E só pra gente finalizar, a história foi vagamente baseada no caso da Mary Bell, uma menina britânica de 10 anos que matou duas crianças, uma de 4 anos e uma de 3, e ela foi condenada em 1968, e essa história dela tá num livro chamado Cries Unread, Why Children Kill. Examina esses dois assassinatos e fala, né, o porquê que ela matou, e aí tem abuso envolvendo a história dela, que não vem muito ao caso porque a história da série não envolve isso, mas os criadores tiraram muito dessa perspectiva da história, né, de uma criança matar outra criança, no caso, pra trazer aqui pra série e construir a história. Era isso que eu tinha pra falar. Espero que vocês tenham gostado de todo esse vídeo que eu trouxe aí, informações e opiniões, e eu quero saber de vocês, então coloca nos comentários as suas opiniões. Não esquece de colocar nos comentários um emoji de ursinho pra representar o ursinho que a gente vê no final, e também pra eu saber que vocês assistiram até esse momento. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like que é importante, se inscreve aqui para próximos conteúdos de séries e filmes. Eu fico por aqui. Beijo, tchau!